Oi, gente, tudo bem? A paz? Hoje irei iniciar uma nova série. A outra série irá continuar, só que também tem uma outra ideia que irá chamar Contexto do Texto, como vocês viram na plaquinha do vídeo. E bom, o contexto do texto irá abordar o quê? Eu vou pegar alguma coisa que é um pouco mais difícil de explicar e eu vou pegar o contexto disso tudo, vou parar nessa parte que eu vou explicar e, se for necessário, eu vou ir para outro livro, outra história, para ter uma explicação mais completa, como se fosse um devocional. Bom, o sinal do profeta Jonas, iremos ler Mateus capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal dos céus. Jesus, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, pois os céus está avermelhado. E de manhã: hoje haverá tempestade, pois o céu está vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E, deixando-o, saiu. Bom, contexto, né? A gente leu que os fariseus e os saduceus se aproximaram para o tentar, para que pedindo um sinal do céu. E Jesus ele aponta o que eles faziam, vendo que eles analisavam o céu e viam o sinal, só que eles não conseguiam ver os sinais de Deus, por conta de ter o coração endurecido e tudo mais. E ele fala no versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, o único sinal que será dado, que foi dado àquela geração, foi o sinal do profeta Jonas. Mas o ponto principal, qual é esse sinal? Bom, agora eu vou dar o contexto da história do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele foi um profeta do Senhor do Antigo Testamento, e o Senhor chama Jonas para ele ir até Nínive para pregar o arrependimento. Porém, Jonas ele foge para Tarsis, para longe da presença de Deus. Acontece uma tempestade no meio do caminho e tudo mais, e o pessoal que estava ali no barco fica vendo e tudo mais, e a tempestade não passa, até que descobrem que a tempestade é por conta de Jonas. Jogam Jonas no mar e um grande peixe pega Jonas, e o Jonas fica ali na boca desse grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Depois desses 3 dias e 3 noites ele clama o Senhor dentro da barriga ali do peixe, da boca do peixe, e ele vomita Jonas em terra. Depois disso, ele vai para Nínive, proclama a palavra do Senhor, Jonas se ira, e depois o Senhor ensina a Jonas a misericórdia. Bom, só que a história de Jonas é essa, só que a gente vai ir num ponto importante, que é: um grande peixe engole Jonas durante 3 dias e 3 noites. Nesses 3 dias e 3 noites, Jonas... ninguém sabia mais de Jonas. Família não sabia, ninguém sabia de Jonas, os amigos. Para eles ali, morreu, acabou. Jonas não foi para Nínive, foi para Tarsis, teve uma tempestade, morreu. Era isso que eles tinham pensado. E Jesus ele fala que o único sinal que eles teriam é um profeta Jonas, é o sinal do profeta Jonas. Então, bom, comparativo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga, na boca do peixe. E Jesus, quando foi sepultado, ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Então, o único sinal que eles tiveram foi esses 3 sinais, que foi Jesus ficar sepultado durante 3 dias e Jonas que ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Então, algo importante de se dizer é que assim, mesmo
que parece que Jesus estava morto por ter ficado 3 dias e 3 noites, a mesma coisa acontece com a história de Jonas. Mesmo depois desses 3 dias e 3 noites, Jonas, o peixe o vomita na terra. Só que Jesus, depois desses 3 dias e 3 noites, ele é ressuscitado. Ele ressuscita dos mortos e, como está na palavra, por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Jesus ele foi vivo, então o sinal do profeta Jonas que Jesus falou é o momento da morte dele, quando na cruz ele foi morto, depois foi levado ao sepulcro e depois de 3 dias e 3 noites ele é ressuscitado. Depois de 3 dias e 3 noites ele é ressurreto. E o sinal do profeta Jonas é esse sinal, que depois de 3 dias e 3 noites Jesus está vivo. Foi esse o sinal que a geração recebeu. Mesmo nesses 3 dias, 3 noites, os fariseus não acreditando, muitas pessoas acreditaram depois de Jesus vir ressurreto. E depois disso, as pessoas foram se converteram em arrependimento depois da ressurreição de Jesus. E Jonas, depois que ele foi vomitado, Nínive foi levada ao arrependimento pela pregação. Assim, na Bíblia não descreve, mas eu creio que Jesus, depois desses 3 dias, 3 noites, ele não pregou mais, mas sim ficou ali com os discípulos. Isso é a minha interpretação. Só que, do mesmo jeito, pessoas se arrependeram depois de Jesus ressuscitar. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram e espalharam: meu, Jesus morreu na cruz, depois de 3 dias e 3 noites ele ressuscitou. Isso não é normal, não teve ninguém ali, ele ressuscitou assim. Então, basicamente, é isso. O sinal do profeta Jonas foi ficar 3 dias e 3 noites mortos e depois deles saírem do sepulcro, depois de Jesus sair do sepulcro e de Jonas sair da boca do peixe, um grande arrependimento em massa acontecer. Esse é o sinal do profeta Jonas, que dá para ligar nas duas histórias. Na história de Jonas, que aconteceu com ele, e a história de Jesus, que aconteceu muito tempo depois. Então é isso, gente. Espero que cada vez mais vocês se aprofundem na palavra, queiram conhecer mais. E se vocês quiserem algum tema em específico que eu tenha estudado, eu vou trazer. Pode colocar aí nos comentários. E qualquer outra dúvida também que dê para trazer aqui. Se eu não conhecer, claro, vou estudar, vou dar uma estudada, vou ver o que eu posso fazer. E se eu conhecer, eu trago um vídeo aqui explicando o contexto, comparando as histórias e tudo isso. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe e que cada vez mais e mais vocês se firmem na palavra, tá bom, gente? Deus abençoe vocês e ótima semana.